pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensando que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. Na primeira leitura de hoje, nós vemos que o povo de Israel elege um rei e Deus manda o profeta falar em nome dele para o povo. E o profeta vai contando a historinha, né, que as árvores queriam um rei, foram até uma árvore, a árvore não quis, foram até outra, a outra não quis, e por último elas foram até o espinheiro. O espinheiro ordenou que todas se curvassem diante dele, e quem não se curvasse, ele ia ordenar que saísse fogo e destruísse todas. Então, quando nós vemos essa história, nós vemos uma crítica aos governos do mundo, né? Porque nós, como homens, como fracos, nós temos a tendência de, quando estamos no poder, querermos dominar tudo. E assim eram os reis. Quando a pessoa seguia, quando a pessoa fazia o que o rei queria, estava tudo certo. Mas quando alguém ia contra o rei dava um jeito de prender, dava um jeito de matar, dava um jeito de acabar com a pessoa. E se nós olharmos para nós, às vezes a gente não mata, mas quantas vezes vem alguém contra nós,
alguém contra o nosso pensamento, alguém contra a nossa forma de ver o mundo, e nós damos um jeito de afastar a pessoa, colocando em cima dela várias coisas ruins e simplesmente deletando da nossa vida. E com o Evangelho, Jesus fala que nós não devemos agir assim, porque no Evangelho nós vemos Deus que é bom, Deus que age com bondade. E é interessante pensarmos, porque o Evangelho de hoje, o de amanhã, desses dias, Jesus ele tenta traduzir o que é o reino de Deus. Jesus tenta traduzir algo que é inominável, né, que não existem palavras, em algo que a gente consiga compreender. Jesus traduz algo inefável, transcendente, em algo que facilmente a gente consegue compreender. Então Jesus conta essa parábola que nós acabamos de rezar, acabamos de proclamar, onde o patrão é bom, o patrão deseja agir com bondade com todos. O patrão vai um horário, vai outro horário, e todos aqueles que estão desempregados, o patrão chama. E a todos o patrão dá o mesmo salário. A todos o patrão vê com os mesmos olhos. Não é porque um fez grandes coisas durante o dia que ele seria tratado com mais privilégios do que o outro que trabalhou 1 hora só. Então, nesse Evangelho, Jesus nos ensina como que é o reino de Deus. O reinado de Deus tem lugar para todo mundo. O reinado de Deus é igual casa de mãe, né? O filho pode ir embora, pode estudar, pode brigar, pode sair, mas quando volta, a mãe não deixa o filho de fora. A mãe sempre abre as portas para que o filho entre, para que o filho volte. E se nós pensarmos numa outra parábola, a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo faz tantas coisas, vai embora, e o pai o recebe com uma festa. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus nos acolhe sempre, independente da nossa história, independente daquilo que nós vivemos. Num domingo, não sei se foi num domingo ou um dia de semana, eu falava da importância de nós lembrarmos da nossa história, de lembrarmos daquilo que vivemos, de lembrarmos da nossa caminhada. E aqui o Evangelho também nos fala isso. Cada um dos empregados teve uma história. Uns estavam ali desde o começo do dia esperando o patrão chegar. Talvez aqui a gente pode pensar naqueles santos que são santos, parece que desde que nasceram, né? Igual Santa Teresinha, parece que nasceu santa. Desde que nasceu ela já buscava Deus, já buscava amar a Deus, buscava deixar os pecados, fazer o que era de bom. E existem aqueles que no final do dia, aqueles que no final da vida conhecem Deus, que se convertem, que buscam Deus. E nós temos vários exemplos de pessoas assim também, que tiveram uma vida às vezes meio perdido, meio devassa, né? E se converteram. Um exemplo é Santo Agostinho. Santo Agostinho era da pá virada. E com 33 anos ele se converte. Ele encontra Deus. Se nós pensarmos em Santa Teresinha e Santo Agostinho, os dois estão no mesmo céu. Os dois estão no mesmo reino. E aqui é a nossa história. Às vezes na nossa vida, nós encontramos Deus pequenininho e continuamos seguindo. Às vezes não, às vezes a gente deu cabeçada, errou, cometeu pecado, se afastou e agora estamos aqui. Então cada um de nós com a nossa história, com a nossa realidade, somos chamados a participarmos do reino de Deus. E é bonito o Evangelho, né? O patrão ele não obriga ninguém a trabalhar. O patrão ele não pega o Adolfo e fala, vamos Adolfo trabalhar, vamos agora. Não. O patrão ele convida. O que vocês estão parados aí? Daí eles falam, nós não encontramos nenhum trabalho, ninguém nos contratou. O patrão fala, então vamos trabalhar na minha vinha? E eles vão. Deus é aquele que nos convida todos os dias a voltarmos o nosso coração para Ele, a fazermos aquilo que é bom, a amarmos, a perdoarmos,
a sermos misericordiosos, a agirmos com bondade em todos os momentos. E é assim que nós vamos trilhando o caminho para o céu, assim que nós vamos trilhando o caminho para Deus. E hoje, de uma maneira especial, Deus nos convida a seguir o exemplo do patrão, que era bom o tempo inteiro. O patrão, ele não se preocupava se aqueles empregados ficaram escondidos o dia inteiro, né, para não trabalhar e só chegaram à noite. Não. Porque às vezes no nosso olhar maldoso, né, a gente pode pensar, nossa, se eles quisessem, eles podiam ter chegado antes. Mas o patrão não pensa assim. O patrão age com bondade o tempo inteiro. O patrão age com bondade o tempo inteiro. E assim também nós devemos agir. Devemos agir com bondade e com perdão. E é interessante pensar, né? São Pedro um dia chega para Jesus e fala: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar num dia se o meu irmão pecar contra mim? Num dia. 7 vezes 7. 7 vezes 70. Imagine só, Adolfo, para começar 7 vezes num dia tem que ser assim, bem cedo, né? 5 horas da manhã eu acordo, o Adolfo já me dá uma patada, eu perdoo. Dá 7 horas da manhã, me dá outra patada, eu perdoo. Dá 10 horas da manhã, outra patada, eu perdoo. Meio-dia, outra, eu perdoo. Assim 7 vezes durante o dia. O amor para Deus não tem limite. E assim também nós devemos amar incondicionalmente a todos que se apresentarem a nós. Assim nós estaremos nos assemelhando a Jesus. Assim nós estaremos nos assemelhando a Deus. Assim nós estaremos já vivendo o reino do céu. O reino que não exclui, que não apaga, que não deleta, que não mata, mas que acolhe a todos. Por isso, diante de Deus que é bom, coloquemos o nosso coração para rezarmos e pedir essa mesma graça a Ele. Então feche os teus olhos. Deixa hoje o Espírito Santo adentrar no teu coração. O Espírito Santo é aquele que nos conduz, que guia os nossos passos, guia os nossos caminhos. Então apresente a tua vida a Ele. Apresente as dificuldades que você tem em viver hoje o reino dos céus. Fala para Ele: Espírito Santo, eu tenho tanta dificuldade em perdoar. Essa pessoa, quando eu encontro com ela, meu dia fica ruim. Eu tenho dificuldade de perdoar essa pessoa que me fez tanto mal. Espírito Santo, eu tenho dificuldade em ser bom. Às vezes eu percebo que tem um irmão que não está bem, eu tenho dificuldade em chegar até ele, em conversar, em ajudar. Apresente hoje a Deus aquilo que você vive que não faz parte do reino de Deus e aquilo que você não vive que também não faz parte do reino de Deus. No reino de Deus não existe inveja, não existe fofoca, não existe calúnia, não existe julgamento. Mas no reino de Deus existe perdão, companheirismo, amizade, misericórdia. Jesus te encontrou um momento da tua vida e nesse momento Ele te convidou: Silvia, vem trabalhar na minha vinha. Gabi, vem trabalhar comigo.
Adolfo, vem trabalhar junto comigo. Nós podemos negar ou seguir. Peça a Deus sempre a graça de seguir, de corresponder com o sim quando Ele te chama.